organização desse evento. É bom ver a sala cheia para uma discussão de um tema tão importante e como o último apresentador dessa mesa, eu não quero ser o culpado de não deixar tempo para para o nosso debate, para uma interação entre nós e vocês. Então, eu também posso me dar o luxo de ser um pouco mais breve, porque alguns dos pontos que eu trouxe para apresentar para vocês já foram abordados pelos meus colegas. Eu pensei em trazer para vocês uma reflexão sobre as comparações entre os vários eventos que podem ser classificados como crimes contra a humanidade de forma mais ampla e nas várias categorias que foram apresentadas aqui, e o que representa a comparação entre eles. Muitas vezes nós ouvimos expressões do tipo esses eventos ou esses episódios não podem ser comparados, quando na verdade qualquer situação pode ser comparada a uma outra. Isso não significa nenhum juízo de valor, isso não significa nenhuma categorização, e talvez o receio ou a recusa muitas vezes em fazer uma comparação implique na percepção de que tem que haver uma categorização dos eventos. Então, comparar o Holocausto com o genocídio armênio, ou com o genocídio em Ruanda, ou com os eventos no Camboja, não significa tentar alocar maior ou maior importância a qualquer um desses eventos. Pode simplesmente representar a necessidade ou o interesse em encontrar quais são os elementos comuns e quais são os elementos que diferenciam esses episódios. Nós vimos aqui na apresentação do professor Zilli como é importante a categorização desses elementos para permitir que o sistema jurídico internacional, de alguma forma, faça frente a eles e permita, de alguma forma, que se espere que eventos desse teor não se repitam. Obviamente, nós temos que reconhecer que a história da humanidade não trouxe talvez uma melhora ou uma diminuição no impacto da violência contra a sociedade humana como um todo. Então, se nós olharmos para como vem evoluindo os impactos dessas ações, no caso do genocídio armênio, que nós podemos considerar o primeiro genocídio do século XX, da era contemporânea, como o professor Rodrigo apresentou, ele é praticado de forma extremamente simplista, e nós podemos, de certa forma, comparar o que aconteceu na Armênia com o que aconteceu em Ruanda, no sentido de que não houve utilização de instrumentos de alta tecnologia da forma como foi feito na Alemanha nazista no caso do Holocausto. Então, nós temos a ação de um governo, nos dois casos, com um objetivo genocida, extermínio de uma parcela claramente identificada da população, mas no caso do genocídio armênio, através principalmente do transporte da população ou da transferência da população para uma região inóspita. Então a combinação da transferência dessa população e do ambiente para onde eles foram levados foi suficiente para sua eliminação. No caso de Ruanda, o que nós temos é a eliminação dessa parcela da população através da utilização de instrumentos muito rudimentares. Então, facões, machetes, não houve praticamente nenhum investimento tecnológico na eliminação da população Tutsi. Então, quando nós fazemos uma comparação entre esses eventos, que nós podemos comparar, não
obviamente, o número de mortos não faz diferença para a classificação de uma situação genocida, se o número de mortos é maior ou menor, se ele é enorme ou se ele é baixo. O que importa é a intenção de exterminar um determinado grupo étnico. E se nós tivermos, se for descoberta em alguma área remota da Amazônia uma tribo indígena que é composta de 50 membros, e por algum tipo de decisão se houver a proposta de destruir os membros dessa tribo indígena, o fato de eles serem somente 50 não implica no não cometimento de um genocídio. Ou seja, se houver a intenção de eliminar os 50 membros dessa tribo, está sendo praticado um ato de genocídio, da mesma forma como no assassinato de 1,5 milhão de armênios ou de 6 milhões de judeus. Então, o importante é entender e deixar muito claro que, quando se fazem essas comparações, o que se está fazendo é estudar e determinar as diferenças entre os eventos e como eles podem ou devem ser classificados, e não se está fazendo um juízo de valor a respeito da enormidade do crime que está sendo cometido. Um outro elemento importante, e aqui o professor Bastos trouxe essa discussão, se refere à utilização dos termos, como eles devem, e qual é a finalidade com a qual eles são utilizados. Então, quando nós discutimos o enquadramento legal dos vários crimes praticados, nós temos limitações relacionadas com a forma como o conceito de genocídio foi criado no período pós-Segunda Guerra Mundial, logo no início da Guerra Fria. Como foi mencionado aqui, os russos, obviamente, se opuseram à inclusão da categoria de uma parcela da população identificada pela sua identidade política, porque o massacre dos kolkhozes realizados durante o período de consolidação da Revolução Comunista teria enquadrado os stalinistas e a cúpula soviética herdeira pós-Segunda Guerra Mundial no crime de genocídio. Da mesma forma, quando nós olhamos para classificações de massacres como o ocorrido no Camboja, por exemplo, estritamente do ponto de vista legal, o que ocorreu no Camboja não pode ser classificado como genocídio. Então, é obviamente uma aberração da forma como esses crimes são classificados, porque o massacre de 2 milhões de membros da população cambodiana e o fato de eles serem membros de uma determinada classe social e não de uma parcela que pode ser identificada etnicamente como diferente dentro do Camboja, impede a classificação, eventualmente até a condenação dos perpetradores por crimes genocidas, porque existe o que no meu entender é uma falha na formulação da definição de genocídio. Um outro elemento que eu acho que é fundamental ser discutido quando se aborda essas questões é o que pode ser, de certa forma, denominado uma banalização na utilização desses termos. Então, quando nós vemos na imprensa expressões como holocausto na favela, ou genocídio em Gaza, até um termo que foi utilizado pelo assessor da presidente no comentário dos recentes conflitos no Oriente Médio, de novo, não é nenhuma questão de classificação da enormidade de um crime que está sendo ou não cometido, mas a absoluta utilização incorreta de um termo que tem um significado muito preciso. Bom, para
finalizar, eu só queria então ressaltar mais uma vez, eu ia aqui ainda fazer uma diferenciação entre as várias categorias que são utilizadas para definir crimes contra a humanidade de uma forma mais ampla, mas os meus colegas fizeram isso anteriormente. Então, eu só queria reiterar que nós temos uma evolução de eventos ao longo do século XX, que começam com o genocídio armênio, passam pelo Holocausto, ou passam pelo massacre perpetrado pelos stalinistas nas décadas de 1920 e 1930, pelo Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial, pelo que ocorreu no Camboja, em Ruanda, mais tarde no Darfur, no Sudão, e o que nós temos de semelhante, de elemento, de denominador comum entre eles é o ataque a um grupo muito bem definido e que é hostilizado, diferenciado, de novo, como foi muito bem apontado aqui, desumanizado, equiparado a vermes ou insetos que no consciente coletivo são muito facilmente identificados como passíveis de extermínio. Então não é coincidência que os alemães equipararam os judeus a ratos e a pragas que têm que ser eliminadas, que os hutus chamaram repetidamente os tutsis de baratas, e que isso não só facilita a identificação do perpetrador, mas facilita também, ou permite a identificação por parte daqueles que estão no entorno, aquilo que foi mencionado aqui pelo Heitor como os espectadores ou os coniventes, que de alguma forma são um instrumento para que esses crimes possam ser cometidos. Em nenhuma dessas sociedades esses crimes foram cometidos quando a sociedade como um todo se propôs a impedir. Um dos exemplos mais marcantes dessa oposição foi o que ocorreu com a comunidade judaica na Dinamarca durante a Segunda Guerra Mundial, em que a população dinamarquesa, se opondo às propostas alemãs de deportação da população judaica, organizaram a transferência. Era obviamente uma população relativamente pequena, muito fácil de ser transportada, mas transportaram essa população judaica para a Suécia, e lá eles conseguiram sobreviver. Então, quando não há conivência da sociedade onde esses crimes ocorrem, praticamente, nós podemos praticamente afirmar que esses crimes não são passíveis de ser cometidos, porque a população alvo não vai ser identificada como um elemento a ser eliminado da forma como é propagado pelos perpetradores. Bom, eu vou encerrar por aqui, dá tempo para nós fazermos uma rodada de perguntas e respostas. Eu fico... Então nós temos aqui um momento aí para algumas questões, lembrando que às 7h30 haverá uma outra mesa aqui. Espero não estar na mesma.